Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, preste atenção, igreja, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali tos provarei. Aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: vamos juntos? Com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Esteve o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas. E tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zerará até Bet-Sita, até o limite de Abel-Meloá, acima de Tabete. 28 nos diz assim: assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais se levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Senhor, fala ao nosso coração nesta noite, orienta-nos pela Tua palavra, desperta o nosso coração e ajuda-nos, ó Pai, a nos dispormos à obra desta igreja. Nós que somos visitantes, nós que somos membros aqui, nós que somos novos aqui, que todos possamos entrar nessa obra de cabeça, de coração, servindo o Senhor para a glória do Senhor. Amados, Deus separa os escolhidos para a grande batalha. Se nós olharmos aqui para a estratégia que Deus está fazendo para tirar os midianitas da vida de Israel, com certeza nenhum governo, nenhum estrategista acharia correto aquilo que o Senhor está fazendo, a tirar uma boa e uma grande parcela dos filhos de Israel da guerra que eles precisam travar.
A Bíblia nos ensina, meus amados irmãos, que a nossa batalha não é uns contra os outros. Não é esposa contra marido, não é marido contra esposa, não é servo contra senhor, senhor contra servo, não é filhos contra pai, pais contra filhos, mas Paulo diz que a nossa grande batalha é contra as potestades, contra os domínios dos ares, contra os demônios, contra o próprio Satanás. Esta igreja está batalhando no fronte da guerra contra o próprio diabo. Então, quando você vem até esta igreja, quando você vem servir aqui neste lugar, você tem que ter em mente que a guerra que nós estamos travando não é de um ministério contra o outro, não é de uma visão contra a outra, não é do que um acha melhor contra o que o outro acha melhor, mas contra o próprio diabo que tem lutado todos os dias, como está escrito em Apocalipse. Se você quiser saber mais sobre Apocalipse, você vem aqui na quinta-feira às 8 horas, nós estamos tendo estudo sobre Apocalipse, e nós já passamos do capítulo 12, reverendo. No capítulo 12, o pastor explanou para vocês lá, explicou sobre a grande guerra cósmica que está acontecendo hoje, da perseguição do grande dragão contra os descendentes do Messias, aqueles que guardam o testemunho. Então, todas as vezes que eu sou intimado pelo Senhor a vir a um domingo à casa do Senhor, eu não estou sendo convocado por uma instituição religiosa, eu não estou sendo convocado pela Igreja Presbiteriana do Brasil a servir a placa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ô meu amado irmão, é mandamento e é moral. Domingo é dia do Senhor, domingo eu tenho que estar na casa do Senhor, domingo eu separo para o Senhor. Domingo é o dia em que eu sirvo no fronte da batalha para a honra e para a glória do Senhor. Domingo é o dia que eu venho prestar culto ao Senhor com os dons que o Senhor tem concedido à sua igreja. Mas é certo que todos nós temos desafios, todos nós temos midianitas na nossa vida, que muitas vezes têm impedido a nossa caminhada, midianitas que por 7 anos estão prevalecendo sobre a nossa vida, midianitas que estão por 7 anos, por determinados tempos, atrapalhando a nossa história, midianitas que estão atrapalhando o nosso desenvolvimento espiritual, midianitas que estão sugando a nossa força, como nós estudamos, como nós lemos alguns dias atrás, midianitas que têm deixado com que o nosso coração fique abatido diante das situações da vida, como está lá no capítulo 6, versículo 6 também. Assim, Israel ficou muito debilitado. E não tem coisa pior para um ministério, para uma igreja, quando Israel fica muito debilitado, porque eu e você, ao invés de adorarmos ao Senhor, colocamos ídolos no lugar do Senhor e deixamos de fazer aquilo que o Senhor exige que nós façamos. Eu disse aqui que domingo não é da instituição Igreja Presbiteriana, domingo é da instituição Todo-Poderoso. Ele disse: 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Pastor, eu fico impressionado como Deus só pede poucas coisas nossas. O dízimo é a 10ª parte, não é 90%. É só 10% que ele pede. O dia é somente o domingo. Eu posso ir no Conexão, eu posso ir no PG na terça, eu posso ir na quarta na Tarde da Esperança, eu posso ir na quinta no Estudo Bíblico, na ETEP, eu posso ir na sexta no SOS, lá no caso da sede, eu posso ir no movimento, mas o único dia que Deus exige dos crentes é o domingo. E domingo é o dia de nós estarmos aqui para servir ao Senhor, na mesma alegria que essas crianças estão servindo. Cadê a alegria dos irmãos dando glória durante a pregação? Olha lá, louvado seja Deus por essas crianças, na presença do Senhor, crescendo na presença do Senhor, e lutando contra os midianitas do TikTok, midianitas do YouTube, midianitas que, não os midianitas que estão tirando foto, são da mídia, né? Os midianitas da foto, mas os midianitas reais, aqueles que, quando nós permitimos que entrem na nossa vida, nos dilaceram, sugam de nós tudo que nós temos, e nós ficamos nesta grande batalha. Vocês não sabem o quanto é triste, não sei se você tem noção, talvez o louvor, ou quem vem aqui à frente para a liturgia sabe, como é o coração pastoral ao ver bancos vazios no domingo. Ao ver a igreja não se envolvendo com fervor naquilo que é a causa do Senhor. Ao ver a igreja viver de manutenção, vem aqui, assiste um culto e vai embora. Meu amado irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você, você é crente?
Quem é crente aqui, fala amém. Você é crente? Você acordar um pouco. Se você é crente, significa que o Espírito entrou em você. E se o Espírito entrou em você, automaticamente você tem dons. É o que está escrito na palavra de Deus. E se você tem dons, a minha pergunta é, provavelmente nós estamos aqui em umas 60 pessoas. Como é que pode, vocês falaram amém se vocês são crentes? Amém? Vocês são crentes? Então vocês dons, por que que ainda você está sentado sem servir? Quem diz que dom é para você ficar sentado? Quem diz que dom é para você exercer lá na rua? Dom é exercido para a edificação do corpo. E para que esta igreja avance mais e mais, é necessário que hoje você entenda o compromisso que você fez com Deus e o compromisso que Deus fez com você ao derramar sobre você o Espírito Santo. Ah, Jonathan, mas eu não sei qual é o meu dom. Pastor, eu não sei onde eu posso servir. Pergunta para o pastor. Tem áreas para todos os lados aqui para servir. E dom, meus amados irmãos, não é como lá naqueles nossos outros irmãos, que são nossos irmãos, os verdadeiros, tá? Aqueles que leem a palavra, que enfatizam línguas e profecias, e curas e milagres. Dom é de hospitalidade, hospitalidade é dom. Então quando você fica na porta recebendo, é dom do Espírito Santo. Quando você faz uma visita ou recebe alguém na sua casa, dom do Espírito Santo, hospitalidade. Misericórdia é dom. Quando você recebe alguém na sua casa, você faz um café para aquela pessoa, a pessoa se sente amada. Dom, você consola a pessoa. Você ministra cura na vida da pessoa através desse dom. Quando você faz um café, eu fui comprar café, cheguei, tinha café aqui, o café aqui estava melhor que o café que eu fui comprar. Dom. Quando você recebe as pessoas com amor na igreja, dom. E nós precisamos, urgentemente, de uma igreja que primeiro volta aos princípios. Não falte no domingo. Não faça a gente constranger a igreja a ficar pedindo toda hora algo que não é pedido por nós, é pelo próprio Deus. Domingo é dia do Senhor, amado. Não negocie esse valor, para que Deus não faça com vocês o que fez com Israel. Negociou o valor, Deus entregou na mão dos midianitas. Vamos juntos nessa obra. Exerça os seus dons. Seja qual for que você... Ah, mas eu não vou aí na frente. Tá bom, meu filho, fica na porta. Vai para as crianças lá. Dá férias para aquelas mulheres. Todo mundo lá, sempre as mesmas. Homens, cumpram seus papéis lá também. Precisa de referência masculina lá também. Serve lá atrás para não ser os mesmos meninos no slide. É só passar o slide. É fácil. Até os meninos mais novos aí, as crianças, ó, vocês podem ajudar, que ninguém entende melhor do que TikTok. Faz um TikTok do pastor falando uns negócios aqui, ó. Para fazer com que a obra do Senhor avance nesse segundo semestre, é necessário que nós, em primeiro lugar, nos engajemos como engajamento dos líderes, disposição dos liderados e união do todo. Amados irmãos, a batalha começa cedo. Gideão tinha um grande problema, livrar Israel da mão dos midianitas. A igreja tem grandes desafios, livrar o povo de Deus dos midianitas que provavelmente estão atacando seu casamento, sua casa, sua família, com o fim de que Israel permaneça santo. Eu e você somos Israel. E essa batalha começa cedo. O texto nos diz, então, Jurubal, que é Gideão, versículo 1, levantou-se de madrugada. Quando que ele levantou? Madrugada. Ele não ficou esperando meio-dia, não? Ele não ficou esperando 10 horas, 9 horas, não. Ele levantou-se de madrugada. A batalha começou cedo. E a batalha é urgente. Jesus disse, os campos são grandes, né? Grande é a seara e poucos são os. Grande é a. E poucos são os. Se os trabalhadores são poucos, isso já não é urgente. Você ficar olhando, não, eu não vou hoje não, porque o Checon vai estar lá. Eu não vou hoje não, porque a Carol vai estar na cozinha. Eu não vou hoje não, porque a Márcia vai estar com as crianças. Aí a Márcia não vem, a Carol não vem, o carro do Checon quebra e não tem culto. Pela misericórdia de Deus, Deus tem sido misericordioso com a igreja. Eu não posso ficar contando com o outro. Eu preciso contar comigo mesmo. Meus amados irmãos, nós temos problemas, nós temos midianitas, nós temos coisas que nos atrapalham, mas nós precisamos amadurecer como igreja. Nós precisamos parar de mimimi. Ah, você tem problema? Óbvio que você tem problema. Está escrito na Bíblia que você ia ter. Jesus já deixou avisado, no mundo tereis bênçãos, no mundo tereis pics, no mundo tereis milhões de reais. Foi isso que Jesus falou.
Jesus disse, no mundo tereis aflições. Obviamente que você tem aflição. Obviamente que como igreja você tem problema. Obviamente que como igreja você passa por alguma angústia. Gideão e todo aquele povo estava passando por angústia. Mas Deus visitou-os. Deus está os levantando para resolver a necessidade do povo inteiro. Gideão é um libertador. Os juízes, a função de um juiz era ser um libertador para o povo de Israel. Ele aponta para o grande libertador que é Jesus Cristo. Jesus Cristo já nos libertou do império das trevas. Jesus Cristo já nos buscou das nossas grandes angústias. Jesus Cristo já estendeu as mãos e nos arrancou do inferno, para que hoje eu e você possamos o servir com grande alegria, não trazendo mais problema para a igreja. Eu não estou falando para você não expressar os seus problemas. Eu estou falando para você parar de ser uma pergunta para a igreja e começar a ser uma resposta. É assim, pastor, que a igreja vai avançar. Quando eu parar de ficar só reclamando que o louvor não tocou a música que eu queria, para eu parar de ficar reclamando que a igreja não está do jeito que eu queria, para eu parar de ficar reclamando que o ministério não está do jeito que eu queria, para eu parar de ficar reclamando que o pastor não pregou do jeito que eu queria, para eu parar de ficar reclamando que a igreja da Moeb, a igreja não tem um coral, a igreja não tem uma equipe de louvor forte, a igreja não tem uma estrutura melhor, a igreja não tem uma luz, um fundo preto, um fundo azul, um fundo bege, um fundo rosa, o fundo que você quiser. O fulano não me cumprimentou. E aí a gente fica trazendo um monte de problema para a igreja, a gente fica levantando um monte de questionamento para a igreja, ao invés de fazermos como Isaías. Isaías estava num período político igualzinho o nosso, parecido. O rei Uzias, o melhor dos reis, morreu, ninguém sabia como ia ser a política. Israel numa degradação terrível, porque ele fala, habito no meio de puros lábios. E aí Deus, ele vai lá na Assembleia de Deus, né, na reunião do Conselho de Deus, Deus está falando com os anjos, e fala assim, quem eu enviarei, quem há de ir por mim? O que Isaías respondeu? Vamos ver se a igreja sabe. Envia-me a... Ele não falou assim, eu também sou um problema, Deus. Não só tenho o problema de Israel, não. Eu queria falar do meu problema para o Senhor também. Já que eu já estou aqui, eu tive a graça de aparecer diante do Senhor. Então eu vou falar para o Senhor também, que eu também estou passando problema. Coloca na minha lista aí e resolveu os meus problemas. Foi isso que Isaías fez? Deus já estava falando do problema todo de Israel, e Isaías, ao invés de ser mais uma pergunta para Deus resolver, mais uma pergunta para Israel resolver, Isaías foi uma resposta. Para nós termos a igreja dos sonhos de vocês, aqui, o louvor dos sonhos de vocês, as pregações dos sonhos de vocês, a estrutura dos sonhos de vocês, começa quando nós somos respostas, não perguntas. Amém? Vamos ter respostas para a nossa igreja. Não vamos ter pergunta. Abandonar a obra, sair daqui, ir para estruturas talvez maiores, não tem problema também não, vai, Deus te abençoe. Mas aqui precisa ficar os 300 do Senhor. Pastor, não tema quando o povo for embora, Deus vai fazer a obra com 300. E é interessante aqui que os medrosos, a batalha começa cedo. Então hoje você desperta, porque quinta-feira tem estudo bíblico, domingo que vem já tem programação. A batalha começa cedo. Tem que começar cedo. Cedo, madrugada aqui é desperta rápido. Entendeu? Os medrosos dão para trás sempre. Vou falar um monte de princípio aqui nesse texto. Pastor, os medrosos sempre dão para trás. Olha aí o versículo, olha o que Deus fala. Primeiro que Deus tem um plano diferente do nosso. Viu o pessoal aqui da comissão, aqui da mesa? Pessoal que serve aqui em alguma liderança, alguma frente. Deus, muitas vezes, Deus sempre tem um plano diferente do nosso. A gente planeja de um jeito, Deus faz de outro. E Ele faz isso para nos esquecermos, para jamais nos esquecermos que a glória pertence a Ele, que é Ele que está fazendo, que é Ele que está capacitando, que é Ele que está escolhendo quem vai para a obra e que é Ele que vai fazer. Eu tive que virar a chave e, pela graça de Deus, foi Ele que me ensinou. Eu estava lá numa crise com outro ministério, lá na sede. Eu fui falar com o pastor falou, vai com quem está. Não foi nem ele que me deu essa palavra. De Gideão. O pastor falou, vai com quem está. E eu virei a minha chave. Convidei bastante gente para servir. E eu acredito que vocês estão vindo aqui. Mas se vocês não servirem, fiquem em paz. A obra de Deus vai continuar. Porque a porta do inferno não prevalece contra a casa de Deus. Mas você tem que se sentir privilegiado por estar aqui neste lugar. E poder servir a Jesus aqui. Talvez aqui nós não tenhamos, ali no fundo da igreja, ninguém que vai tatuar você.
Talvez aqui nós não tenhamos paleta de cor, porque o pastor está de uma cor, eu estou de outra. Tá? Eu estou mais na cor da nossa irmã do que aqui. A Gi está na nossa cor ali, está todo mundo ali, ó. Bastante gente azul. Mas não é paleta, não. Mas aqui tem palavra de Deus. O púlpito aqui é sério. E se aqui tem um púlpito sério, qual é o motivo de eu ir embora? Qual é o motivo de eu sair? Qual é o motivo de... mas é mimimi de um lado, mimimi... Para, em nome de Jesus, amado, amadurece. Porque o texto vai me dizer, pastor, que medroso e tímido sempre vão para trás. Olha o que diz aí, ó. Disse o Senhor a Gideão, tem gente demais para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Só para você ter noção de quem eram os midianitas, veja o versículo 12 comigo. Os midianitas, os amalequitas, todos os povos do Oriente inteiro cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Você consegue contar a areia da praia do mar? O que o texto está falando aqui? Qual é o tamanho do problema de Israel? Gigantesco. E sabe o que Deus está falando para Israel? Tem muita gente para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Isso é coisa que se fale para um homem medroso que nem Gideão? O problema é grande, mas tem muita gente aí. Fala para os medrosos e os covardes voltarem para trás. E naquela época, a lei permitia que medrosos e covardes voltassem para trás. Eles não poderiam ir para o exército. Eles não poderiam ir para o fronte da batalha. Tem leis lá em Deuteronômio e Números que medrosos e covardes não fossem para o fronte da guerra. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque um soldado medroso causa mais problema para o exército do que todo o contingente do inimigo. Você quer ver? 12 espias foram lá para investigar a terra prometida. Quantos voltaram falando bem? Quantos? Se você for observar, foi um. Que foi só o Caleb. O texto fala, e Caleb voltou falando. O Josué, eu acho que foi influenciado pelo Caleb. O texto fala que foi o Caleb que falou bem. Mas eu não sei se o Josué falou, não, é verdade, eu vi lá e vamos junto. Depois o Josué está ali maduro e vai para cima. Os outros 10, não, o problema é grande, o Senhor nos trouxe aqui para morrer aqui, vai dar B.O. esse negócio, pastor Moisés, não vai dar certo, não queremos, vamos voltar para o Egito, lá no Egito é mais confortável, lá no Egito é mais fácil, lá eu posso sentar no meu banco, lá eu tenho alho poró, lá eu tenho carne, lá eu tenho peixe, vamos voltar para o Egito, não quero ir para essa obra. O que aconteceu com todo o resto de Israel? Todo mundo estremeceu e começou. Todos tiveram medo. E foi por causa disso que Deus fez Israel marchar na maior marcha fúnebre da história da humanidade. Porque não confiou. 10 soldados com medo puseram medo em todo o povo de Israel. Aqueles mais de milhões de pessoas. Por isso Deus fala sempre, pastor, medrosos e covardes para trás, porque vão atrapalhar a obra, pastor. Sabe o que é medroso e covarde? Vamos pintar aqui, mas não sei se vai dar certo, porque não sei o quê. Vamos no louvor, não sei se eu vou conseguir, não sei o quê, se essa música vai dar certo. Vamos fazer tal coisa, é o evangelismo, eu não sei, porque aqui a rua tem feira e não sei o quê. E é sempre assim. Eu não sei se vai dar certo, porque eu tenho a minha vida, eu não sei se eu vou conseguir. Não. Medroso e covarde não pode estar no frente da batalha. E é por isso que Deus sempre os afasta. E que eu e você não sejamos esses. Porque a Bíblia nos diz, lá no Novo Testamento, Paulo fala que Deus não nos deu espírito de covardia. Você tem o Espírito Santo. Então não seja covarde. Deus hoje te ordena, vá e pregue. Vá e faça a obra. Vá e se envolva. A palavra dom é a palavra carisma. Carismático. Carismático é graça. Graça é um favor imerecido que eu coloquei em você para você edificar o corpo, não para você ficar sentado. Então se levante hoje como uma resposta à obra dessa igreja, para que nesse semestre nós vivamos o melhor tempo que a Moab já viveu. Não só com o pastor aqui se esmerando em pregar, não só com o louvor aqui. Teve irmã que já falou comigo, conta comigo para nós montar um coral. Quem quer montar um coral aqui, glória a Deus? Nós vamos ter um coral aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a honra e glória de Jesus. Mas não tem o contingente do João Calvino. Mas não tem os organistas do João Calvino. Mas não tem a orquestra da Penha. Mas não tem o coral jovem da Penha. Mas tem você aqui como resposta.
no mesmo poder, no mesmo Espírito. Paulo fala, no mesmo Espírito, com um só Senhor. Bendito seja Deus pelos nossos coros lá naquela nossa igreja, que sirva de exemplo, porque um dia eles também foram congregação. Você sabia que a Penha foi uma igrejinha desse tamanho? Olha o tamanho da nossa igreja hoje lá. Isso começa por nós. Medrosos e covardes sempre dão para trás. Deus não vos deu espírito de covardia. Porque se você for medroso e covarde, pastor, eu não sei o senhor. Eu prefiro não trabalhar com gente assim. Eu gosto de trabalhar com quem fala, vamos. Eu gosto de resolver. E eu falei para ele quando eu vim para cá, vamos que eu quero ajudar. Vamos resolver. Podia ficar lá na nossa igreja, podia servir. Podia ir para outro, podia servir. Mas Deus mostra a necessidade para nós no lugar onde nós estamos. E se hoje você não enxergou isso, começa a orar para Deus te mostrar. Porque daqui a pouco alguma coisa não vai te agradar. Aí você vai ser mais um. E nós não queremos que você seja mais um. Nós incentivamos você a abraçar a causa disso aqui. A não deixar para trás. A não comparar. Porque o mesmo Espírito que está na igreja da Penha, o mesmo Espírito que está na igreja de Hermelino, o mesmo Espírito que está na igreja de Pinheiros, o mesmo Espírito Santo que está na igreja da Lapa, o mesmo Espírito Santo que está na igreja Batista tal, na igreja Assembleia tal, é o mesmo Espírito que está aqui neste lugar. Então eu e você não temos motivos suficientes para deixarmos a obra, mas para nos envolvermos nela, neste semestre, de corpo e alma, falando, pastor, eis-me aqui, Jody, eis-me aqui. Esse semestre, nós vamos nos envolver. Final do ano, não vai ter lugar aqui. Nós vamos fazer um coral até o final do ano para fazer uma cantata de, pelo menos as 3 músicas aqui, pastor. Vou desafiar a igreja, as 3 músicas de Natal aqui. Nós juntamos um grupinho aqui, os 300. Não precisa ser 80, não precisa ser 100, não precisa ser 50. Pode ser 3, 4, que já dá para dividir voz com 4. Ó que bem. Até com 3, não é, Marcel? Com 3 já dá para dividir voz. Tenor, contralto, soprano. Nós fazemos aqui uma música de Natal. O Joel vai cantar a Márcia também, né? Já estou colocando, está gravando aqui, ó. Meus amados, não só os medrosos dão para trás, como quando provados ficam só os preparados. Deus fala assim, ainda é muito povo que está nas tuas mãos para entregar os midianitas, com o fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha própria mão me salvou. Faz descer o povo às águas e ali tos provarei. E há de ser que, dizendo eu, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Agora, você pensa no coração do pastor Gideão. Já reduziu daqui os medrosos 22 mil. Ficou 10 mil. Contra um exército inumerável. O de Israel dava para contar. O do inimigo? Não. O de Israel, 22 mil homens voltaram para trás. E às vezes a obra é assim, é muita gente que, volta para trás. Fica 10 mil. E ainda assim, na estratégia divina, reverendo, Deus está achando que tem muita gente. Tem muita gente aí ainda. Para que Israel não fale, fomos nós que construímos, fomos nós que nos livramos, fomos nós que fizemos. Pode mandar descer as águas que agora eu vou provar. E no corpo de Cristo é sempre assim, é sempre os mesmos. É sempre o mesmo grupo. É sempre aqueles 10, 20, é sempre os mesmos. E esses 10, 20 passam por provação. Passam ou não passam por provação? Passa a prova dia a dia. E Deus está falando assim, eu os provarei. Então você fica sabendo aqui, você que tem servido aqui fielmente, que nós passamos por prova. E pode ter certeza que é Deus muitas vezes por trás das nossas provas. Ô amado, não da tentação. Eu estou falando da provação. Deus vai nos colocar em prova sim. Porque uma fé não testada pode ser presunção. Então Deus sempre nos leva à fornalha da aflição. Deus sempre nos leva ao deserto. Deus sempre nos leva ao vale da sombra da morte. Deus sempre nos leva às tempestades com o fim de provar a nossa fé. Para nos mostrar onde o nosso coração está. Para que Israel não se glorie contra ele. Então você pode ter certeza, você que faz parte desses 10 mil, que muitas vezes você vai ser provado. E é no meio dessa aprovação pessoal, pastor, líderes dessa igreja, que na aprovação que nós vamos passando pessoal, nós vamos começando a deixar também para trás a obra. Não, eu estou passando por muita prova, então eu não vou poder me envolver.
Ah, não, estou passando por muita prova, então eu não vou para frente aqui mais. Ah, não, eu não estou passando por muita prova. E Jesus não passou por muita prova, não? Ah, mas Jesus era Deus. Cuidado com a heresia, pastor. Ó, Jesus era Deus, Jesus não era homem, não? Isso é heresia, amado. Jesus era plenamente, eu gosto do termo plenamente, pastor. Porque totalmente um, totalmente outro, né? Plenamente homem, plenamente Deus. Hebreus diz que em tudo que você e eu somos tentados, ele foi também. Ah, mas a minha casa você não conhece. Você conhecia a casa de Jesus? Abre lá em João capítulo 7 e olha o versículo 5 para você ver o que os irmãos faziam com ele. A casa problemática, desestruturada, o pai tinha falecido. Ele agora era o que tinha que ajudar como o primogênito. E mesmo como primogênito, tendo que servir o pai dele, que é celestial, que está no céu. Se dedicando à obra. A obra que o pai celestial colocou nas mãos dele. Então, provação todos nós estamos passando, até Jesus passou. Meus amados irmãos, George Morrison, um pregador americano do século passado, diz que só existe, Deus só tem um filho sem pecado. Quem é? Quem é o único filho? Você pode falar, igreja, forte, pastor não vai brigar com vocês não. Jesus, mas não teve nenhum filho sem provação. Até o próprio Jesus passou por provação. Provação não é para te destruir, provação é para te construir. Conflito não é para te derrubar, conflito é para te aperfeiçoar. Então, quando você estiver diante da obra do Senhor, pense muito nisso. Que na provação da vida, pastor, muitos vão ser provados aqui, e na provação muitos vão nos deixar. Porque Deus mesmo fez com que o exército fosse diminuído pela provação. Que você não seja um desses. Que você seja como Isaías, eis-me aqui, no meio do problema, no meio do povo de impuros lábios, no meio da conjunção política adversa, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, porque o privilégio é teu. Em nome de Jesus, amados. Senão a gente não marcha para frente. Aliás, nós vamos, mas vamos mais lentos. Deus reduz o exército e o exército então agora fica com 300 homens. 300 homens. E muitas vezes a obra do Senhor vai ser assim, 300 homens. Simbolicamente, aqueles mesmos que sempre fazem tudo. Eu vou falar uma coisa para você sem medo aqui, tá? E com o Espírito ministrou meu coração. Tenha vergonha de não se envolver com a obra do Senhor, você que diz que é crente. Isso é um privilégio para você. Graça, dom é graça. Deus colocou dom em você, e não é porque você é melhor que os outros, não. É por graça. Eu repito aqui para você, a palavra dom é graça, vem da palavra carisma. Carisma é graça. A mesma palavra usada para a graça imerecida que nós recebemos do Salvador, é a mesma palavra que Paulo usa para falar para a igreja de Corinto, que eles estão cheios de dons. Ele fala, vocês estão cheios da graça. Ou seja, é um privilégio que Deus te concede de servir nesta casa. E está tudo bem se você não quiser servir com a gente, que Deus te conduza a outro lugar para servir. Pastor, não sei se o senhor me permite falar isso. O pastor falou aqui, se você não for entregar com alegria, não entregue. E eu falo para você, se você não for servir com alegria, pois ele me pega lá na sala do conselho, não sirva. Se você não for servir com o coração disposto, grato, como uma resposta e não como uma pergunta, Deus te abençoe. A Bíblia diz que muitos serão salvos como salvos do fogo, por conta de obras que fizeram de palha, que será queimada na hora do fogo. Mas muitos são aqueles que a obra é ouro, é prata, é bronze. Que você esteja no meio desses crentes, em nome de Jesus. O exército foi reduzido, então igreja, não tema não. Quando o exército aqui for reduzido, às vezes é o próprio Deus reduzindo o exército para aqueles que ficam, para aqueles que estão servindo com fervor a obra de Deus. Sirva-o com grande alegria e fervor. E então aqui, ele faz, eu quero gastar esses próximos minutos que eu tenho, para falar para você aqui o que nós devemos fazer então, quando o exército é reduzido. Quando nós só temos aqueles poucos que entenderam que o Senhor está neste lugar também. O Senhor está aqui na Moab? Está mesmo, irmão? Que convicção você tem que o Senhor está aqui? De onde você tirou que o Senhor está aqui? Nós não temos uma estrutura maior do que isso aqui? Nossa estrutura é simples comparada a muitas outras estruturas. Você tem certeza que o Senhor está aqui? Você tem certeza?
como é que um exército vai para a guerra? Ele tem que levar o que para uma guerra? Tem que levar armamento, tem que levar colete, tem que levar capacete, tem que levar escudo, não tem que levar essas coisas? Sabe o que esse exército está levando? Cântaros, tocha e grito. Olha lá, isso lá é arma para exército? Mostrando que este exército reduzido não tem a estrutura que o outro exército tinha. Mas Deus vai conceder vitória a esse exército, porque quem está no meio da batalha é o Todo-Poderoso. A estratégia é a do Todo-Poderoso. Os separados, os escolhidos, foi o Todo-Poderoso que escolheu. E que você seja um desses em nome de Jesus. O que nós temos que fazer em primeiro lugar? Vai nos dizer o texto que Gideão era um cara medroso, e aí Deus fala assim, ó, como eu sei que você, já para você não me pedir outro sinal, vai lá no exército do arraial dos inimigos, e olha ali o sonho que o rapaz vai contar, que eu coloquei lá na cabeça dele. Ele chegou nos exércitos midianitas, e tinha perto da troca da guarda do exército, tinham 2 soldados conversando, e um falava assim, ô meu filho, eu tive um sonho. Fui pegar meu livrinho lá, né, para ver o que significa meu sonho. O meu sonho era assim, um pedaço de pão caía em cima da tenda do general, e a tenda do general virava de ponta cabeça. Isso não é outra coisa, senão o Deus de Gideão, que entregou o nosso exército na mão do exército de Gideão. E Gideão pentecostal, oh glória, correu. Aí ele correu lá, e a partir do versículo 15 eu quero deixar algumas lições para vocês. Em primeiro lugar, olha só aí, tendo ouvido Gideão, passa aí o versículo comigo, amado, não tira os seus olhos da tela não, para que não seja estratégias humanas, seja estratégia divina. A estratégia aqui para nós irmos é rogar ao Senhor da Seara, e ouvir o Senhor da Seara, qual é a estratégia que ele quer para essa igreja. Olha que interessante, quando Gideão ouviu contar este sonho, e o seu significado, o que ele fez? Adorou. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não ficou chateado, ele não ficou entristecido, ele não ficou prostrado, ele não ficou desanimado. O que ele fez? Adorou. Faça isso em nome de Jesus. Olha para essa igreja, eu achei que não ia vir ninguém, pensando que era o último dia de férias. Vai estar todo mundo viajando. Louvado seja Deus, o Senhor nos provando que o povo de Deus vem para a casa do Senhor, e nós temos que adorar. Nós estamos ouvindo essas crianças gritando, louvado seja Deus, tem futuro essa igreja. Tem os utensílios que nós temos aqui, tem futuro. Cada vez mais o louvor está tomando corpo aqui, glória a Deus. Nós temos que adorar, não reclamar, não murmurar, não nos afastar, não deixar a causa, para que a igreja do Carrão vá para frente, se envolva, mas não se envolva reclamando, se envolva adorando. Quando essa igreja adorar, quando essa igreja ficar no fervor da adoração, vai ser tão gostoso, que nós vamos dar problema para o Júnior, que nós não vamos querer ir embora. Eu estou esperando o próximo churrasco, reverendo. Churrasco da UPH foi uma bênção. O povo indo embora, nós começamos a fazer o que aqui, Marcel? Começamos a adorar, e o Júnior querendo ir embora. Mentira, o Júnior ficou aqui com a gente. Ele ficou aqui com a gente. E já era mais de meia-noite e nós estávamos aqui. Quem lembra disso aqui? Porque ao invés de estarmos reclamando, nós estávamos adorando. Foi gostoso demais. E assim será na casa de Deus, quando nós reconhecemos que é Deus que está realizando esta obra aqui, e adorar o Senhor. Amém? Adore o Senhor. Nossa vitória está garantida na cruz de Cristo, na morte e ressurreição. Os eleitos já foram escolhidos. Levante-se, vamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor anunciou vitória através de um sonho. Para a igreja, o Senhor anuncia a vitória através da cruz. A cruz do Calvário é a nossa vitória. Essa igreja tem vitória não em prosperidade, não de pregação de prosperidade coach. Essa igreja tem vitória na cruz do Calvário. Jesus já venceu, então nós já podemos dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus, Jesus já venceu. Jesus já venceu. Então por que nós estamos com essa cara de morto? Servindo como mortos. Servindo como mortos. Jesus já venceu, já ressuscitou, louvado seja Deus, motivos para glorificarmos e servirmos a Jesus. Segundo lugar, compartilhe a tarefa. Olha o versículo 16 aí. Ô gente, seja o pastor Felipe, eu fico impressionado. Tem hora que eu dou bronca nele lá na igreja. Não dou não, pastor. O pastor vai para casa descansar.
O homem serve aqui, serve lá, é um monte de ministério lá, um monte de ministério aqui. Estou puxando o saco dele, não, ele sabe. É que eu também sei como que ele trabalha. Eu estou lá do lado. Eu sei me compadecer. Eu sei como que é para o Marcel e o pessoal do louvor estar aqui mais cedo no domingo. Eu sei como que é para o pessoal da cozinha, sempre os mesmos toda hora. Gente, tem uma hora que cansa também. A Bíblia fala, 6 dias trabalharás. O trabalho cansa. Porque está escrito, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, do suor. Se teve suor, no domingo, obviamente, provavelmente nós estaremos cansados. Mas nós não podemos fazer a obra sozinho. O Gideão faz o que aí no versículo 17? Diz assim o versículo 17 para nós. E disse-lhes, olhai para mim. Versículo 16. Então, repartiu os 300 homens em 3 companhias. O que Gideão fez? Compartilhou. Compartilha. Você hoje vai se levantar como resposta aqui, não vai? Vai se levantar, igreja? Então pergunta lá para a Carol, quem que precisa na cozinha, Carol? Pergunta para o pastor, o que precisa aqui, que está faltando aqui de parte do ministério que eu possa ajudar? Para que seja compartilhado com você. Para que seja dividido. A obra, todo mundo, ele dividiu em 3 companhias. Não foi todo mundo junto para um lado, não. Ele falou, vai um para um lado, um para outro, e o outro grupo para outro. 3 grupos de 100, ó que bênção. 3 grupos de 100, a obra pode ser feita. É pouquinha gente? Mas é pouquinha gente que está se ajudando. É pouquinha gente que está compartilhando a obra um com o outro. É pouquinha gente que está dividindo a carga um com o outro. E todos estavam levando os cântaros, as tochas. Eles não estavam levando espadas, a estratégia era diferente. Era estratégia divina, não era estratégia humana. Essa igreja não vai andar segundo o que você acha que é melhor. Essa igreja vai andar segundo o que Deus acha que é melhor. E às vezes é os 300. E eu quero ser um deles. Em nome de Jesus. Compartilhe. Ninguém trabalha sozinho. O sogro de Moisés falou lá, né, para Moisés, não, filho, você não vai dar conta disso aqui não. Você separa aí, para líderes de 100, líderes de 500, líderes de 1000, não lembro os números, mas ele mandou separar. Chega em você só caso urgente. Como é que você fica em pé aqui, esse povo, 1 milhão de gente na sua frente, de manhã, da madrugada? Não tem como isso não, meu filho, separa. Conselho de Jétro. Faça isso para nós podermos viver um tempo de bênção nessa igreja, compartilhar uns com os outros as tarefas aqui. E aí, vai ser uma bênção. Jesus tinha 12, mandou de 2 em 2 eles lá. Vai lá, de 2 em 2, cada um para um lado aí, vai pregando. Eu vou para um lado, vocês vão para o outro. E é assim que a obra, até o próprio Cristo delegava a tarefa. Entendia a delegação da tarefa. Então nós precisamos fazer isso também. Em terceiro lugar, torne-se padrão e modelo. Versículo 17, ele fala assim, e disse-lhe, olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim o fareis. Aí ele fala, eu vou tocar a trombeta, quebrar os cântaros, e todo mundo que estiver comigo vai fazer o mesmo, e vocês façam isso também. Meus amados irmãos, tem coisa pior na vida da minha geração, do que ter ouvido de muitos da antiga geração assim, não olha para mim não que eu sou pecador, me conta uma novidade. A igreja precisa urgentemente voltar a ter a autoridade de dizer o que Paulo dizia, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus. Nós não só temos que servir, nós temos que ser padrão, modelo de serviço. E eu tenho visto tanta gente servir aqui como modelo. Não falta um culto. Está presente em tudo, envolvido em tudo, servindo em todas as áreas. Modelo, padrão. E é isso que nós temos que ser. Na nossa casa, na nossa vida espiritual, nós precisamos ser padrão e modelos para que esses adolescentes que aqui estão, essas crianças, esses jovens que estão servindo com a gente, possam ver que a igreja tem modelos, padrão. Nós precisamos nos tornar padrão. Olhai para mim, façam como eu faço. Essa é a dinâmica da liderança. Primeiro eu faço e você vê eu fazer. Depois você faz junto comigo. Depois você faz sozinho. E aí você ensina outro, ele vê você fazer, depois ele faz junto com você, depois ele faz sozinho, e assim a rede de discipulado na Moeb, no Carrão, vai aumentando, porque nós somos padrão, nós somos modelo. Paulo disse para Timóteo, torna-te padrão. Gideão está falando, olhem para mim, façam como eu fizer. Eu já sei a estratégia. Nós estamos seguindo a estratégia que o pastor tem nos orientado, porque cremos que o Senhor o colocou aqui, tem dado visão a ele.
E nós estamos todos, aqueles que servem junto a Ele aqui, abraçando a causa que o Espírito Santo está colocando no coração dele de visão. Não é que Ele é melhor do que nós. O mesmo Espírito que está nele está em nós. Nós estamos sendo dirigidos, direcionados, por entendermos que a igreja presbiteriana entende a ideia de aliança, o governo de aliança. Então nós temos os nossos líderes. E você também pode ser hoje um padrão e um modelo. Torna-te padrão. Quarto lugar, você não tem tempo? Faça o mais rápido que você puder. Versículo 19 nos diz o seguinte: chegou, pois, Gideão e os 100 homens com ele nas imediações do arraial, né? Aliás, versículo 18: quando eu tocar a trombeta e todos comigo estiverem, então vocês também tocarão e dirão: espada pelo Senhor e por Gideão. Ele faz isso aqui, meus amados irmãos, logo de madrugada, como nós observamos aí. Diz o texto que logo na primeira vigília, ele vai para atacar o exército do inimigo. Então, se você não tem tempo, que você, veja aí, ó, versículo 19, as imediações do arraial, ao princípio da vigília média, o princípio da vigília média era meia-noite. Meia-noite estava lá Gideão com todo o exército. Ah, eu não tenho tempo, então você vem meia-noite. Estou falando para você vir meia-noite aqui não, amado. Mas a ideia que eu quero trazer para vocês é, você não tem tempo, procure urgentemente um tempo para fazer. Em momento nenhum a Bíblia fala, neste livro medita o dia inteiro. Está escrito assim na sua Bíblia? Porque aí erraram na tradução. Neste livro medita de dia e de noite, mas não o dia inteiro. É uma bênção meditar o dia inteiro, mas nem Deus fala para você meditar o dia inteiro. Isso não é liberalismo teológico, não. Você tem que trabalhar, você tem que meditar de dia, meditar de noite. Se Ele manda de dia e de noite, é porque tem como. Tem como você fazer. Tem como você ler. Tem como você estar com sua vida espiritual em dia. E se você não está conseguindo, é porque provavelmente você esteja fazendo algo que Deus não te pediu. Você está colocando na tua agenda algo que Deus não te pediu. Então, se você não tem tempo, procure para fazer o mais rápido possível. Deus unge pessoas e não projetos. Procure tempo para buscar e fazer a obra do Senhor. Ele não fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Para de desculpa, amado, para a gente poder ter um semestre diferente aqui. Se você quer ver uma igreja diferente aqui, seja você uma resposta. Pare de desculpa, pare de ser uma pergunta e seja uma resposta. Procure tempo para servir o Senhor. Mãos a obras e lembre por quem você trabalha. Versículo 20 diz, final. Versículo 18. Pelo Senhor e por Gideão, assim tocaram as 3 companhias, as trombetas, despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas, na mão direita as trombetas que tocavam e exclamavam, espada pelo Senhor e por Gideão. Mãos a obras, não vão ficar parados não. Quando o líder quebrar e gritar, espada pelo Senhor e por Gideão, todo mundo quebra o cântaro, todo mundo toca a trombeta, todo mundo grita junto, espada pelo Senhor por Gideão, lembrando por quem nós estamos trabalhando. Nós não estamos trabalhando para a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós não estamos trabalhando para o pastor Felipe Checon, nós não estamos trabalhando para o Jonathan, nós não estamos trabalhando para o pessoal do louvor, nós estamos trabalhando pelo Senhor dos Exércitos. É por Ele que nós estamos trabalhando. Então que nesse semestre você se lembre que cada batalha que nós tivermos em cada domingo, aqui é espada por Jesus de Nazaré, pelo Senhor dos Exércitos. Nós vamos para o fronte. Mantenha-se firme, e eu já estou concluindo, o louvor pode subir. Mantenha-se firme. Versículo 6 nos diz assim. E aqui para mim é muito precioso, gente. Aqui para mim é um desafio para você manter-se firme até o final do ano. É um desejo pessoal como ser humano, tá? Porque a ideia é que você se mantenha firme até Jesus voltar aqui. Aqui neste lugar, tá? Mantenha-se firme aqui neste lugar. Olha só o que diz o versículo 21. E permaneceu cada um no seu lugar. E permaneceu cada um no seu lugar. Alguém saiu do lugar? Alguém deixou a obra? Alguém foi embora? Alguém desses 300 aqui se moveu? E permaneceu cada um no seu lugar. Permaneçam firmes. Porque se nós não permanecermos firmes, então a igreja aqui não vai para frente mesmo, não. Que Deus te conduza para um lugar onde você possa permanecer firme. Porque se você não parar, lá onde você estiver,
também não vai ser a igreja dos seus sonhos, não. E para que essa igreja, faz aquele blim assim, ó, é isso, ó, que nem Davi e Saul, mas eu não sou Saul, não. Não estou com o demônio, não, estou com o Espírito Santo. Permaneça firme. Permaneça firme, amado irmão. Não sai do seu... Augusto, você que está aí na porta, permanece firme. Os meninos adolescentes aí, em nome de Jesus, permanece firme aí. Você aqui do louvor que estão servindo, permaneça firme, não saia do lugar. Espada pelo Senhor Jesus de Nazaré, e pela Moebe, e pelo Carrão. É esses 300 aqui que Jesus fala, com esses 300 eu te darei vitória. Reverendo Felipe Checon, com estes 300, a vitória está garantida na cruz, pastor. E é com estes 300 aqui, com estes poucos aqui, que a igreja do Carrão receberá a vitória do Senhor Jesus Cristo. Para que o evangelho seja proclamado, para que o evangelho seja anunciado, para que as cadeias sejam quebradas, para que os vícios sejam largados, para que os demônios sejam retirados, para que os casamentos sejam restaurados, para que os relacionamentos sejam curados em nome de Jesus, neste lugar. Permaneça firme. Nós somos uma igrejinha menor mesmo, comparada a tantas outras, comparada à nossa sede, comparada a tantas outras igrejas presbiterianas, tantas outras igrejas de outra denominação, nós somos. Nosso louvor é simplesinho mesmo. Nosso louvor é simplesinho mesmo. Nós não temos aquelas estruturas imponentes e poderosas, mas eu quero dizer para vocês do louvor aqui, para você que tem servido aqui, Deus não desce, o Espírito Santo não unge instrumentos, o Espírito Santo não unge estruturas, o Espírito Santo não unge microfone, o Espírito Santo unge pessoas. Então o importante é a igreja ter pessoas cheias do Espírito Santo, não estruturas imponentes. Você pode ter a melhor estrutura imponente e não ter o poder de Deus. E aqui eu creio que nós estamos cheios de pessoas cheias do Espírito Santo. Então permaneça firme, para que esse semestre nós tenhamos um semestre melhor do que foi o semestre passado. Eu quero ouvir amém, igreja. Amém, é assim seja. Não vamos dar trabalho para o pastor, não. Vamos cooperar com ele. Em nome de Jesus, você vai fazer isso? Vamos se envolver domingo que vem, todo mundo aqui. Ninguém larga a mão de ninguém, não é assim que o pessoal fala? Todo louvor aqui. Nós não vamos deixar mais nenhum domingo aqui. O domingo, a nossa guerra contra os midianitas é aqui neste lugar, porque o Senhor está neste lugar. E nós vamos permanecer firme, certo de que com quem nós estamos batalhando. E a última lição é, não foi 3 pontos não, foi 7. A vitória é certa. Você crê? Não é a vitória que o pessoal ensina, não. Olha o versículo 22 aí. Ao soar das 300 trombetas, olha o que Deus fez. O Senhor, versículo 22, meninos, na tela. Ao soar das 300 trombetas, da estratégia de Deus, o próprio Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu rumo de Zerará, até Bet-Sita, até o limite de Abel-Meloá, acima de Tabete. 28 diz, assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, glória a Deus. E ficou a terra em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. Não é o que nós queremos? Paz nessa igreja? Uma igreja que nós sonhamos? A igreja que nós sonhamos, eu tenho que te frustrar. Provavelmente você não vai ter não, meu filho. A igreja que você sonhou é lá, é a triunfante. A igreja que é militante. Mas dá para viver um tempo maravilhoso enquanto Jesus não voltar. A despeito dos nossos midianitas, quando nós somos respostas, não perguntas. Que você se levante nesta noite para ser resposta, não pergunta. Quando Jesus estava no Getsemane e ele viu o tamanho do midianita que ele ia ter que enfrentar, ele falou para o pai dele, pai, se possível, afasta esse midianita de mim. Ele é muito grande. Afasta de mim esse cálice. É muito pesado. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. E ele foi para a cruz do Calvário. E ele enfrentou os midianitas. E ele morreu por mim e por você. Para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Não para que eu e você ficássemos faltando no dia que ele instituiu. Eu falo mesmo. Domingo é dia do Senhor. É dia do Senhor. Não estou falando que você não pode viajar um dia, que você não pode estar... Não tem problema, pode sim. Desde que você entenda que o dia é do Senhor.
E que a sua prioridade seja sempre o dia do Senhor. E assim nós vamos viver um avivamento. Que você seja uma resposta. Eu vou deixar depois esses 7 pontos aqui disponível lá no nosso grupo do WhatsApp. Para você sempre lembrar que para esse semestre ser diferente, você tem que ser uma. Eis-me aqui, envia-me a mim. Da mesma forma que Deus enviou Gideão. Com estes 300 que você vai, eu te darei vitória. Jesus ressuscitou. E é na ressurreição de Jesus que nós nos amparamos. Cremos que Ele concede vitória à sua igreja. Bendito seja Deus. Fique de pé e louve o Senhor com esse louvor agora.